3, abrigo, caridade e luz. Postos de socorro. Então, ele já vem adentrando aí nesse primeiro parágrafo com uma definição do que seja os postos de socorro. Postos de socorro, disse Raimundo, são locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória, são amparados e orientados, têm liberdade de escolher o caminho a seguir. Se adaptados à vida e despertos a crescer, vão estudar nas colônias de que necessitam. Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram, né? Então veja bem, o que Patrícia, né, vem nos dizendo aqui através de Raimundo, né? O que Raimundo vem nos dizendo através de Patrícia. Olha, os postos de socorro estão aí à disposição. Aqui você vai ser tratado. Se ao final de tudo você decidir, né, ter aí a luz do entendimento que você precisa crescer e de uma certa forma deixar, né, esses seus vícios, esses seus atos negativos para trás, você é direcionado para uma colônia. Ah, você aqui vai ser tratado. Não vai querer permanecer aqui não? Não quer seguir para uma colônia não? Volta-se então para o lugar de origem aonde estava, né? Então, gente, só abrindo um parênteses, né? Com todas essas explicações que for vindo para vocês, comecem a colocar na cabeça de vocês e a pensar o quão bom é quando vocês escutam que um espírito está socorrido e amparado. Porque às vezes vocês acham isso pouco, mas um espírito socorrido e amparado é um alívio. Porque imagine vocês, um ente querido de vocês, em uma dessas zonas, ou perdidos em volta, né, dessas zonas, passando aí por todo e qualquer sofrimento. Porque se você está numa zona umbralina com pessoas que são assassinas, elas estão ali, elas têm o entendimento de que elas continuam agindo como se na carne estivessem. Então, espírito toca espírito, lembram? Né? Estão em matérias iguais. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar à mercê desses que estão ali. Então, eles vão machucar, eles vão bater, eles vão amarrar, eles vão fazer tudo e qualquer crueldade, né, que eles acreditam ser certo ou simplesmente por não ter ido com determinada cara de uma determinada pessoa. Ou então, pela maldade que carregam dentro de si, eles vão se sentir bem em fazer o mal para os outros, tá? Então, tenham vocês em mente, né? Quando a gente fala, olha, certo espírito está socorrido e amparado, graças a Deus. Por quê? Porque ele está todo dentro de uma proteção, né? E ali ele é passível de quê? De continuar seguindo sem determinados sofrimentos. E levando, né, com ele entendimento de que ele precisa crescer, de que ele precisa evoluir. Tá bom? Esses postos também são chamados de casas, mansões, abrigos, colônias. São locais menores de socorro na crosta e no umbral. Então vamos lá. Tem posto de socorro na terra? Tem, né? Então aqui dentro da crosta terrestre, né? Os que saem e vêm para cá. Então tem posto de socorro aqui, assim como tem no umbral, assim como tem em todo o local da terra em que é necessitado de ajuda. Podem ser grandes, médios ou pequenos. Não são cidades, embora haja algumas que têm todas as repartições de uma. Tem também quem os administre que saber Hilda, certamente. Nos postos reina a harmonia e a disciplina. Há uma pessoa responsável e um grupo de orientadores que auxiliam nessa administração.
As casas transitórias ou rotatórias ou giratórias são postos de socorro? Indagou Luiz. Sim, esses são abrigos localizados dentro do umbral. Locomóveis-se conforme as necessidades para outros locais dentro do próprio umbral. São postos de socorro. Que são realmente os postos de socorro? Indagou Luísa. São abrigos temporários, onde ficam hospedados os irmãos necessitados e onde eles são tratados com todo carinho em suas enfermidades e necessidades. Depois, esses irmãos são conduzidos às colônias. Porém, muitos deles ficam, quando sadios, nos postos, servindo a comunidade que os abrigou. Indagamos muito. Vimos filmes diversos sobre postos de socorro. Chegou a hora de visitá-los. Frederico nos apresentou um chinês chamado In Aishin. Este é um amigo que nos acompanhará todas as vezes que sairmos em excursões. Ficamos quietos, mas as indagações ferviam em nosso cérebro. Zé não aguentou e perguntou: por quê? Há algum motivo para termos tão agradável companhia? O chinês sorriu suavemente e Frederico respondeu: nunca houve nessas excursões de estudo um acidente desagradável. Tem razão, Zé. Há um motivo para este companheiro estar conosco. Temos em nosso meio Patrícia, que quando encarnada foi espírita e seu pai é um doutrinador, dirigente de um centro espírita. Como todo aquele que acende a luz incomodam os irmãos ignorantes das trevas, por cautela, Inhaixin nos acompanhará. Nosso amigo trabalha na equipe de desencarnado desse centro espírita. É muito experiente, nutre muito carinho por Patrícia e trabalhou espiritualmente ao lado dela quando estava encarnada. Querendo vê-la sempre bem, fará companhia a ela e a nós todos nas excursões que serão para Patrícia as primeiras. A mãe de Patrícia teme represálias a ela pelo trabalho que seu pai faz. Ela pediu e, para tranquilizá-la, foi atendida por este amigo que fará parte de nossa equipe. Então é o seguinte, né, gente? Por que esse Inhaixin tá lá, né? Ele é nada mais, nada menos do que amigo do pai de Patrícia. O pai de Patrícia, todos, né, nós já sabemos que dirige, né, um centro espírita. Então, o que acontece? Quando nós estamos envoltos no trabalho com a espiritualidade, de uma certa forma, tentando, né, fazer o bem, levar a luz do entendimento, essa luz que a gente fala é a luz do entendimento, tá, gente? Não é a luz da vela e nem a luz artificial, né? A luz da vela também é artificial, mas é a luz do entendimento. Então, todos nós que lidamos com isso, nós somos aí, então, propícios de sermos atacados espiritualmente por nossos irmãos sem entendimento, que querem de uma certa forma, né, que a gente parem com esse trabalho. Por quê? Para eles é interessante que as pessoas aos quais estão conosco, ou aquelas que nos procuram, ou aqueles espíritos que nos procuram, continuam então na ignorância. Para quê? Para que eles possam usar de toda a sua maldade, daquilo que eles quiserem fazer e continuá-los, né? Pegar aqueles espíritos e continuar com eles fazendo o que bem entende, né? Então, de uma certa forma, aqueles que trabalham na luz do entendimento não são bem vistos aos olhos daqueles que se encontram nessas camadas, nessas zonas umbralinas, tá? Então, a mãe de Patrícia, em prece, pede, né, que Patrícia seja amparada para que não sofra represália. Por quê? Quando nós fazemos o bem, né, eu, vocês, não importa, se a gente está fazendo bem e esse bem está ecoando aos quatro cantos, né? Eles tentam também nos atingir, né, pelas beiradas, né? Então, o que eles vão fazer? Eu sei que tem um ente dele desencarnado
eu vou tentar atingir esse ente para que eu possa atingi-lo, né? Então, o que é que acontece aí? Então, cria-se, né, todo um mecanismo para poder essa pessoa ficar de uma certa forma mais protegida, tá? Pensei, tomara que não fique com minha ama seca. Inhaixim sorriu de forma encantadora e disse: espero não ser oportuno. Meu objetivo é ajudar e aprender. Embora tenha vindo para estar perto de Flor Azul de Patrícia, quero ser amigo de todos. Fiquei vermelha. A turma gostou da ideia dele. Rodearam. Inhaixim é sereno, doce, estatura média, veste uma túnica clara e um gorro. Muitos espíritos gostam de continuar vestindo-se como fazia quando encarnados. Nunca vi um espírito esclarecido com roupas extravagantes. São simples, vestem-se como gostam. Espíritos orientais vestem-se normalmente com túnicas, ou seja, como se vestiam quando encarnados. É como gostam de estar. Inhaixim sorri sempre, demonstrando muita tranquilidade e felicidade. Dirigia-se a mim só como Flor Azul de Patrícia. E Zé indagou: por que a chama de Flor Azul de Patrícia? Porque tem os olhos mais azuis que já vi. Também porque são doces e tranquilos, como duas flores a enfeitar quem a olha. Como seu nome é de difícil pronúncia e como só se dirigia a mim assim, nós o apelidamos de Flor Azul, cognome que o deixou contente. Ele disse: nada mais bonito que ser comparado com uma flor. O primeiro posto que visitamos fica no umbral ameno. Então, o que é esse umbral ameno, né? A gente usa muito o termo menos pesado, menos denso, né? Foi quando eu disse a vocês que Patrícia, então, vai passar aí, né, pela camada umbralina nebulosa. Fomos de aeróbus. Vimos pedaços do umbral, que descreverei quando formos visitá-los. O que sabia dos postos e o que vi na aula teórica deixaram-me curiosa em saber como é essa parte do plano espiritual. Um portão grande e pesado foi aberto. Entramos. Dona Isaura exclamou comovida: estamos no abrigo Caridade e Luz. O aeróbus parou no pátio, descemos. O abrigo parece um ponto de luz, de claridade, na neblina escura do umbral. É um ponto de amor. O posto tem forma arredondada, no centro há uma praça com um lindo chafariz. Possui muitas árvores e flores parecidas com as que existem na terra. Na entrada, logo depois do portão, vemos canteiros de rosas coloridas muito bonitas. Por todo o posto, há vasos grandes com florezinhas perfumadas e delicadas, vermelhas, lindas. É cercado por altos e fortes muros e tem um excelente sistema de defesa. Nair, vendo tudo, exclamou: este posto deve incomodar. Não pode ser bem visto por aqui. Raimundo sorriu e nos esclareceu: nós, os que caminhamos no bem, não atacamos irmãos nenhum, nem suas cidades ou abrigo. Os ignorantes trevosos nos atacam e, se pudessem, destruiriam este abrigo e todos os postos de socorro. Sim, incomodamos. A maioria dos moradores do umbral não quer socorro por aqui, né? Então entra naquilo que eu acabei de dizer, né? Para eles é viável e pertinente que os ignorantes continuem na ignorância. Para quê? Para que eles aproveitem da maneira ao qual eles quiserem daqueles seres que estão ali, né? Então, quem são esses? São aqueles que já estão ali, né, um bom tempo, determinados governantes, criam-se ali as turmas, né?
aqueles chefes de determinados lugares, né? E então fazem valer a lei deles ali. A diretora do abrigo veio nos receber com muito carinho. Conversávamos contentes quando se aproximou de mim um trabalhador do posto. Você é Patrícia, a filha do senhor José Carlos? Sou. Sem que eu esperasse, tomou minha mão, beijou-a e me entregou um buquê de flores. Muito devo a seu pai. Agradeço a ele por seu intermédio. Obrigado. Pensei em ajudá-la, mas como não necessita de ajuda, aceite este presente. Fiquei sem jeito e por momentos não soube o que fazer. Todos observavam a cena. Rápido, pensei que meu pai faria diante desses acontecimentos. Sorri e o abracei. Que bom ver amigos aqui. Como está o senhor? Agora bem, graças a Deus. Trabalho aqui. Disse com orgulho. Isso devo a Deus e a seu pai. Fui socorrido e orientado por ele. Alegro-me em saber. O Senhor ficou emocionado, enxugou as lágrimas e se afastou. Dona Isaura aproximou-se e disse: Não se acanhe, Patrícia. É comovente ver pessoas gratas. Quem fez, para si faz. Seu pai o ajudou sem esperar recompensa. Mas ele, esse trabalhador, aprendeu bem e é grato. Ficou feliz em vê-la e em poder agradecer. Agiu certo, filha. Devemos ser gratos e receber com carinho as gratidões. Um trabalhador mostrou-nos o alojamento. Iríamos ficar hospedados por 3 dias e não sairíamos do posto. Acomodaram 2 em cada quarto. Fiquei com Nair. Esta amiga é curiosa e observadora. Revirou o quarto. Essa cama é sua, esta é minha. Será que iremos dormir mesmo? Como nos foi dito, aqui talvez necessitemos de descanso, porque neste trabalho doa-se muita energia. Então, ou seja, né, gente? É como se a gente dissesse assim, eles não são dali. A origem, a afinidade e a vibração, né, em que esses estudantes se encontram, eles não são dali. Então, por isso, aquele local, né, mais pesado e mais denso, vai dispensar deles, né, mais energia, mais vigilância, mais trabalho e, consequentemente, mais esgotamento. O quarto era simples, sem enfeites, com a janela dando para o pátio e possuía banheiro, pois às vezes, quando nos alimentávamos, tinha necessidade de usá-lo. Então veja bem, né, gente? Olha lá, Patrícia mesmo, né, já estudando, já saindo aí até mesmo para excursões, né, ainda com a necessidade, né, às vezes de se alimentar, às vezes de usar o banheiro. Então, o que é isso, né? Ainda trazendo com eles reflexos, então, do corpo físico, né? Então, quando uma pessoa vira e fala assim, ah, não, fulano tem tanto tempo que desencarnou, ele já tá ótimo, ele já passa pela terra, ele já socorre fulano, ele já socorre ciclano, né? Aí a gente já vira e fala, opa, que é isso, né? Esse negócio que ela tá falando aí não tem muita veracidade não, né? É aquela questão, né? Aprender a estudar para não aprender a aceitar qualquer verdade, né? E ficar aí nessa verdade de uma certa forma até mesmo ignorante. Fomos chamados para conhecer a parte externa do abrigo. É todo pintado de branco. Suas janelas têm formato das janelas antigas, são grandes e trabalhadas. No umbral, fora do abrigo, a temperatura estava fria. No posto estava amena, agradável. Há um sistema parecido com um aquecedor central que controla a temperatura ambiente. Isso para que seus abrigados não sintam frio ou calor. Nós não sentimos as mudanças de temperatura porque aprendemos a nos controlar. Para os que sabem, a temperatura está sempre amena. Andando pelo posto, parece que estamos dentro de uma grande construção com seus prédios separados por pequenos pátios. Fomos à torre da guarda. Leonel, um rapaz que estava no controle, mostrou-nos tudo. O sistema é perfeito.
Então, antes de a gente entrar nesse assunto dessa torre, né? O que é essa torre? É uma torre de segurança, né? Então, antes de nós adentrarmos a isso, vou chamar a atenção de vocês quando ela fala que o ambiente lá fora é frio, né? Ou seja, lá fora, nessa zona nebulosa, né, é fria, estava frio. Mas por quê? É porque aqueles espíritos que ali do lado de fora se encontram, as vibrações deles traziam, né, esse ar gelado, né? Então ali estava frio. E quando Patrícia fala que a temperatura estava parecida com um aquecedor, né? Como se tivesse colocado um aquecedor. Por que isso e por que nas colônias espirituais não? É a mesma coisa que eu acabei de dizer quanto a esses meninos, esses estudantes, né? Aquele posto de socorro dali, ele é transitório, né? Ou seja, ele está ali, né? Mas ele não pertence ali. Aqueles espíritos que estão ali trabalhando, né? Em prol daqueles que estão ali naquelas zonas umbralinas, atendendo a pedido daqueles que estão ali, né? A energia que é de uma certa forma não, né? A energia que é maior ali são do pessoal que está ainda sem entendimento. Então, a energia deles se sobrepondo. Então, eles, né, por si só, esses trabalhadores, não dá conta de gerir tudo. Então, vem com esses objetos, né, esses instrumentos, né, para poder ajudá-los. Porque nas colônias espirituais, todos ali estão, de uma certa forma, ajudando, né, principalmente aqueles que criaram aquela colônia, estão ali o tempo todo mantendo aquilo, né, aquele padrão. E lá no umbral já é diferente. Pelos aparelhos, então vamos lá começar nas torres, né? O que são essas torres? Torres de segurança, assim como existe uma torre de segurança em um presídio, né? Acho que o que a gente mais próximo, né, para poder elucidar é uma torre num presídio, é uma torre em um lugar, né, que precisa de uma segurança, né, maior. Então são torres de segurança. Pelos aparelhos da torre, eles sabem quem se aproxima do posto. Tudo é televisionado. Da torre controla-se todo o sistema de defesa. O abrigo recebe muitos ataques, indaguei. Uma média de 3 por mês, Leonel respondeu. Já ficou com medo de algum? Perguntou Zé. Há 6 meses, reuniram-se em um grupo grande do umbral e nos atacaram com força total. Cercaram-nos e tivemos que colocar todos os nossos lança-raios em ação. O pessoal do abrigo concentrou-se em oração. Receei por momentos e achei que teríamos que pedir auxílio a outros postos, mas tudo deu certo. Não conseguiram nem se aproximar muito do abrigo. Você fica aqui o tempo todo? Quis saber Luísa. Fazemos horário de rodízio. Amo essa torre. Tudo aqui parece complicado, disse Luiz. Não, tudo é simples, embora perfeito. Há uma tela parecida com televisão que mostra todo o muro. Aqui, mostrou Leonel, por este aparelho, vejo quem se aproxima do abrigo a 3 quilômetros. Que faz quando está sendo atacado? Indagou Glória. Primeiro dou alerta ao abrigo. Depois coloco em funcionamento os aparelhos de defesa que atiram cargas elétricas. É isto que tem aqui? Perguntou Luiz, mostrando alguns objetos pequenos diante de uma televisão ligada a... Vamos lá, né? Errei. Perguntou Luiz, mostrando alguns objetos pequenos diante de uma televisão ligada à imagem de um senhor lendo o evangelho. Isto é espionagem, Leonel respondeu sorrindo. Alguns irmãos trevosos, curiosos para saber o que se passa e como é aqui, colocam em irmãos que serão socorridos estes aparelhos de escuta, como botões, anéis, cintos, amuletos, etc. Observem bem. Observamos sem pegar. Que incrível! Exclamou Glória. Aprendemos esses
Apreendemos estes apetrechos e os colocamos na frente desta televisão. Está sintonizada num canal em que se leem os evangelhos diariamente. Os escutas ouvirão um pouco do que tem o livro e verão somente o que se passa na televisão. Conhecia este canal. É de uma esfera superior onde leem e explicam o evangelho. É bastante visto por toda a colônia. Mas as perguntas continuaram. Então, antes da pergunta de Cida aqui, né? O que é que ele fala, né? Quando esses chefes, esses dirigentes, né, que estão lá do lado de fora, né, desse posto de socorro, que é nessa zona nebulosa, quando eles percebem que tem algum espírito para ser socorrido, então eles colocam um botão, colocam alguma coisa que dê para eles poderem escutar o que se passa lá dentro, né? Então, olhem bem, vejam bem, eles utilizam da inteligência deles, mas essa inteligência é utilizada em virtude da maldade. Então, eles colocam isso para tentar bisbilhotar, né? Só que o que acontece? Quando eles são socorridos, né? Esses objetos são coletados e eles colocam na frente de um objeto que parece uma televisão. Por quê? Porque o que eles vão ouvir ali é o evangelho, né? Então, muito provavelmente, né, que algum deles vão ter repulsa, né? Porque eles não vão querer ouvir o evangelho, né? Mas colocam ali porque a única coisa que eles vão conseguir escutar é aquilo ali, que é o evangelho. Tentando, de uma certa forma, edificá-los, né? Cida indagou. Não é possível ficar em algum desses aparelhos nos socorridos? Não, porque eles trocam de roupas e são banhados aqui. Mas se ficar, nada verão que possa interessá-los. Saí da torre muito confiante. No pátio, dividimos o grupo em 3 partes, com 10 componentes, mais um instrutor, e fomos às enfermarias. Visitamos os abrigados já melhorando. Pensei comigo, estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Homens e mulheres pareciam fantasmas de filme de terror. Apiedamo-nos, magros, olhos saltados e gemendos. Seus ais eram de cortar o coração. Tentei ficar alegre ao me aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido nos livros de André Luiz quando encarnada. Não consegui nada e perguntei o porquê a Frederico. Patrícia, ele respondeu, isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com irmãos neste estado. Logo mais terão aulas no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto. Alimentamos e limpamos os abrigados. Conversamos com eles. Alguns respondiam, explicavam como estavam, uns falavam de suas desencarnações. Normalmente gostam de falar de si, de queixar-se. Um senhor tristonho disse que fora alegre, mas imprudente. Cometeu erros, sofreu muito ao desencarnar e ficou triste. Dávamos passes, orávamos para cada um que visitávamos. A maioria parecia alheia. Os nervosos se acalmavam depois do passe. Alguns não entendiam nada do que viam e indagavam o que se passava. Outros respondiam com monossílabos às indagações. Quando acabamos, estávamos cansados. Fomos para os quartos, tomei banho e fomos para o salão de refeições, onde nos alimentamos com frutas e sucos. Escurecia. Fomos convidados a ir ao salão de música. O local é muito bonito, com lindos quadros, vasos de flores, cadeiras confortáveis. Raimundo explicou. Nessa sala temos televisão, cinema e instrumentos musicais. É o local onde se reúnem os trabalhadores e os convidados para edificantes palestras. Maria e Tobias, 2 trabalhadores dos postos, nos brindaram com lindas melodias. Ela ao piano, ele ao violino. Marcela, nossa colega, cantou 2 canções. Passamos horas agradáveis. Todo o posto é iluminado com luz artificial. E mesmo durante o dia, há luzes acesas dentro dos prédios,
menos nos pátios que só têm as luzes acesas ao entardecer. À noite, o posto é bem iluminado. Saímos para o pátio. Vimos o céu quase como os encarnados, só que com mais neblina. A luz da lua é fraca. O perfume das flores, principalmente das vermelhinhas, invade os pátios. Fomos repousar. Estava cansada e dormi por 5 horas. De madrugada, fomos acordados. Tomamos uma refeição e visitamos o restante do Caridade e Luz. Oi, turma, disse Zé, que levantou atrasado. Há tempo não durmo tanto. Quando desprendemos energia e não estamos acostumados, necessitamos repô-las, esclareceu Dona Isaura. O posto tem uma bonita e bem arrumada biblioteca que contém vasta literatura espírita. Os bons livros dos encarnados ali têm suas cópias. Os bons livros, viu, gente? É bem frequentado pelos trabalhadores e os abrigados em recuperação. Ao lado da biblioteca está a sala de orações, lugar discreto e muito bonito. Não é grande, mas é aconchegante. Também possui cadeiras confortáveis e vasos floridos. Ali, os abrigados em recuperação vão para orar. Os trabalhadores também gostam de frequentar a sala. É tranquila, tem muitos fluidos energéticos, sente-se muita paz lá dentro. O amanhecer no posto é bonito. O sol aparece entre as nuvens, clareando os pátios e jardins. Fomos às enfermarias. Visitamos os irmãos que dormiam em pesadelos. Ah, como a colheita é obrigatória! Vendo-os, enchemo-nos de compaixão, pois sabíamos que todos ali estavam daquele modo por imprudência, por muitos erros. Passamos horas nas enfermarias. Ver tantos irmãos em sofrimento me entristeceu, embora sabendo que nada é injusto. Tivemos vontade de recuperar todos, mas isso é impossível, pois a recuperação é lenta. Ajudamos pouco. Demos passes, acomodamos, demos água, fizemos círculos de orações. Só 2 despertaram e foram levados para outra enfermaria. Gente, vamos parar aqui para me explicar para vocês um negócio. Muitos que saem, geralmente da zona, qualquer uma delas do umbral, ou sobem para uma outra zona, ou está num posto de socorro aguardando ir, então, para uma colônia. O que acontece? Quando eles adentram o posto de socorro, ali dentro daquele posto a vibração é outra, né? É uma vibração muito mais leve do que eles estavam acostumados. Então, eles chegam adormecidos. Por quê? Para que eles possam, o perispírito possa acostumar com aquela vibração, porque senão o choque é muito grande. Então eles ficam ali adormecidos, é dado, passes, é feito orações, intenções a eles. Então alguns despertam, outros não, mas muitos ainda tendem a passar um período muito longo em dormência, porque eles estão ali de uma certa forma sendo recuperados, tentando para poder ver se entram naquela energia, acostumam com aquela energia e acordam, E tem uns que ainda quando acordam em desespero. Acordam assustados, muitos temem e choram. Estava cansada. Depois fomos para o quarto, onde tomei banho, alimentei-me, fiz exercícios de respiração e relaxamento. Iríamos partir na manhã seguinte. A turma se reuniria à noite para ver um filme e ouvir uma palestra. Pedi para descansar. Foram muitos da turma que também pediram. Aqueles irmãos sofridos não me saíam do pensamento. Fiquei revendo tudo como um filme. Os instrutores permaneciam sempre conosco e eram os que mais trabalhavam. Estavam sempre prontos a nos esclarecer sobre qualquer dúvida. Flor Azul, sempre tranquilo, ajudava os enfermos com muito carinho.
Depois de orar, Nair e eu fomos dormir. Dormir desencarnada é como adormecer encarnado. Quando se está encarnado, o corpo descansa. Desencarnado é o perispírito que descansa e refazemos as nossas energias. Logo depois desse curso, nunca mais dormi. É ótimo ter muito tempo. Acordei refeita. Partimos sem nos despedir, porque voltaríamos outras vezes e ali ficaríamos hospedados enquanto visitássemos os postos da terra. Fomos de aeróbus até a crosta. Ver o sol sem neblina é bem mais agradável. Respiramos aliviados. Visitaríamos os postos de socorro existentes para os encarnados daquela região. Nas cidades da terra, há muitos postos de socorro pequenos e assim também nos centros espíritas. Esses postos são verdadeiros pontos de amor e auxílio. Visitamos-los por horas, ajudamos, cuidamos de seus enfermos e dos recém-desencarnados. A maioria dos recém-desencarnados socorridos fica nos postos por algum tempo depois, ou eles são levados para serem doutrinados nas reuniões dos centros espíritas ou vão para outros locais e são transportados para postos maiores ou colônia. Os que ficam quase sempre passam de ajudados a ajudantes. Há sempre muitos trabalhadores e o trabalho é imenso. O movimento é grande. O responsável pelo posto fica só para atender as pessoas e os trabalhadores que têm problemas. Principalmente os postos dos centros espíritas estão sempre lotados. A maioria deles está localizado acima da construção material. Então, é aquilo que a gente já fala, né? Toda casa espírita aqui na Terra, uma casa espírita que segue, né, a doutrina com disciplina, acima dessa casa existe um posto de socorro, uma outra casa espírita, né, onde todo aquele trabalho que é feito aqui na Terra termina o trabalho daqueles médiuns, de toda aquela corrente mediúnica, né? O trabalho continua na parte de cima com aqueles que ali foram socorridos, aqueles que precisavam ouvir uma palavra, aqueles que precisavam ouvir de nós encarnados o real estado em que se encontram e tentando dar a eles um determinado direcionamento, né? Para que as vibrações deles, então, possa aí estabilizar e essa equipe possa então entrar para poder efetivar esse socorro. Há sistema de defesa. Então, para vocês verem, né? Há sistema de defesa por todo o canto. Mais uma vez, para vocês verem a importância do socorrido e amparado, né? Por quê? Porque eles também estão aí, né, na Terra, saem dos lugares, as zonas, gente, para vocês entenderem, né, as zonas umbralinas, cada local, né, lógico que ali é muito mais povoado, né, tem muito mais gente ali, muito mais espírito ali sem entendimento, mas tem alguns que se desprendem, né, alguns desencarnam, vão direto, né, para uma dessas camadas, outros ficam por aí perambulando, né. Mas os que vão para essas zonas, para esses grupos, né, é a maioria. Por quê? Porque a afinidade, a vibração com aquele ambiente é tão grande que, de uma certa forma, eles são sugados para lá, né? Assim como André Luiz, não sei se vocês lembram, quando André Luiz vem em visita na Terra, que tem ciência que a esposa dele já está em um novo relacionamento, em um novo casamento, e ele entra naquela fúria, né? Ele tem aquele sentimento de raiva, imediatamente ele vibra com a zona onde tem aquela vibração e ele se vê naquele lugar. É quando ele olha em volta, né? Percebe-se o acontecido, respira fundo, equilibra a sua vibração e os seus pensamentos e ele volta então e sai daquele local, né? Ele é de uma certa forma expurgado de lá, né? Da mesma forma que ele foi atraído por lá. Mas por quê? Porque ele vibrou igual aquela zona, né? Entrou, né, na mesma vibração daqueles espíritos que sentem raiva, que sentem ódio, né? E
ele é remetido para lá. Então, há sistemas de defesa: porta ou portão, janela com grades, enfermaria, sala de recepção, local de descanso para seus trabalhadores, às vezes salas de música e pequenas bibliotecas. Naí comentou comigo: observe, Patrícia, que por onde passamos sempre há bons livros e muitos exemplares do Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se instrui quem não quer, respondi. Vocês sabem quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, têm uma religião e não conhecem o Evangelho? Ivo nos indagou. Devem ser muitos, não conhecem e nem seguem, a notar pelos muitos socorridos, respondi. É pena, exclamou Ivo, o Evangelho não ser lido e vivido. Estamos num posto, todos atarefados, quando escutamos Cida gritar. Levei tamanho susto que fiquei parada por segundos. Depois corri também. Cida estava na sala da frente, a de curativos. Frederico veio tão depressa que trombou com Flor Azul. Calma, Cida, que houve? Indagou Frederico. Entrou um homem aqui, roubou um esparadrapo e saiu correndo. Ufa, Frederico exclamou aliviado. Acho que gritei à toa, disse Cida sem graça. À toa e escandalosamente. Cida, disse Dona Isaura carinhosamente. Não precisava fazer a gritaria. Peço-lhes desculpa, disse Cida. O irmão que pegou o esparadrapo não passará pelo portão só se o porteiro deixar. E muitas vezes deixam. Ele entrou aqui querendo objetos para fazer um curativo. Às vezes nele ou em companheiros, pela terra, ao redor dos postos. Estão sempre muitos irmãos a vagar. Ficam a vampirizar os encarnados. Muitos vampirizam alcoólatras e se metem em brigas. Às vezes vêm aqui para fazer curativos, mas sabem que escutarão algumas verdades que incomodam. Assim preferem nos roubar, explicou atenciosamente um atendente do posto, que finalizou bem-humorado. Espero que o susto tenha passado. Então vamos explicar isso aí para vocês, né? Não sei se vocês entenderam, mas vamos abrir aí um parêntese aí para a gente poder entender. Então, por que esse espírito foi lá, buscou esse esparadrapo? Por que existe isso lá? Primeiro, nós temos que entender que tudo que existe lá é em matéria diferente da nossa, né? Lá, todos os objetos são feitos de matéria diferente do que os feitos na Terra. Só que esses irmãos que estão a vagar, né? Eles levam com eles reflexos muito grandes do corpo material. E muitos ainda acham que vivem na carne, né? Então, se eles batem em alguma coisa, né? A própria mente é que vai criar aquele machucado, né? Se a gente bate, se a gente vê um objeto, né? Uma faca, se eu bater na faca, obviamente ela vai me cortar, né? Lá no mundo espiritual, a mente deles estão tão ligados com aquilo que acontece na carne, que se eles batem alguma coisa, se alguém avança ou faz alguma coisa, eles também se sentem feridos. E essas feridas são feitas no perispírito. Assim como André Luiz foi levando com ele aquela ferida que era do corpo físico, esses outros espíritos também vão carregando com eles feridas, né? Então, por que existem esses curativos? É porque, embora, né, há toda uma possibilidade de cura sem ser com esses curativos, né? Assim como André Luiz, com aquela imposição de mãos do Lísias, né? Foi capaz de curar, mas eles ainda são tão limitados, né? Que eles precisam dessas figuras, né? De ser colocadas esparadrapo. É a mente sendo trabalhada. Olha, está sendo cuidado, né? Vai ficar bem, né? Então, por isso precisa, né? Desses apetrechos, como aqui na Terra, para que eles então possam aí
de fato entender e saber, não, foi curado, né? Porque aqui foi usado esse tipo de coisa, que eles são muito limitados, né? Poderiam um espírito daqueles trabalhadores com imposição de mãos, com energia, talvez curar? Sim, mas limitados que são os que ali permanecem. Tudo precisa ser de uma forma muito lenta e gradual para que tenham êxito lá na frente, tá bom? Então é só por isso aí que existe esses apetrechos aí, porque a mente deles, né, é fielmente, né, ligada a esses apetrechos. Vocês recebem muitos ataques? Ivo perguntou. Não muitos. São mais ataques de irmãos querendo se divertir. Mas como nossos raios elétricos são fortes e lhes dão a impressão de morte, dificilmente nos atacam. Tá vendo? Então, essas ondas, né, como se fosse raio que são atiradas quando eles se aproximam tentando atacar, eles têm essa repulsa porque eles temem que aquilo vai fazer com que eles morram, né? Olha só a limitação daqueles espíritos que ali estão, né? Olha só o não entendimento, né? Eles mal sabem, né, que estão ali, então, desencarnados. E acham que, né, os raios elétricos, eles podem morrer com aquilo. Como esse homem entrou aqui? Luiz indagou curiosa. É conhecido do porteiro e nosso. Pediu ao porteiro que fosse atendido, e ele o deixou entrar e também sair sem problema. Os que vagam, em sua maioria, costumam nos pedir coisas como remédios e alimentos, e é raro nos furtarem. Este hoje resolveu fazer. José de Arimateia, o nosso distraído Zé, exclamou alto. Já sei porque usamos uniformes. É para não sermos confundidos com os demais birutas. O susto passou. Voltamos às tarefas. Já era noite alta quando regressamos ao Caridade e Luz, para o merecido descanso. 2 dias fizemos essas visitas e descansamos no abrigo. Foram muito proveitosas as excursões. Gostei muito desses postos de auxílio entre os encarnados. São realmente de muita ajuda, onde a caridade é verdadeiramente aplicada. E assim nós encerramos, né, o capítulo 3 aí do livro Vivendo no Mundo dos Espíritos. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, não sei se vocês se atentaram a isso. Ninguém está sozinho e sem socorro. Todo lugar, às vezes, eles não são socorridos de imediato. Mas todo local de sofrimento, existe ali espíritos trabalhando em nome de Deus. Existe ali, bastando aqueles que ali estão querer, né? Mas existe ali a misericórdia de Deus. Existe ali uma mão estendida para aqueles, né, que então quiserem de fato serem ajudados, né? Ninguém ali em momento algum fica, né, desamparado, sem observação. Eles estão ali, né? Mas aguardando sinalização daqueles. Por quê? Porque eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. E tem muitos que gostam de estar ali, tá? Às vezes a gente pode falar assim, misericórdia, mas como que gosta de um ambiente desse, né? Mas é porque vibra e acredita naquilo que ali se encontra, né? Podemos avançar, gente, para o posto vigília? Ou vocês estão cansados? Já tem muita informação por hoje. Deixo com vocês.